Olá, eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 23º episódio, compartilho com vocês trechos de uma conversa muito importante que eu tive há poucos dias atrás com o Dr. Eric Jennings sobre o mercúrio em terras indígenas, em uma live solidária que nós realizamos com a revista Chapuri. O Dr. Eric é neurologista e ambientalista que dedica sua vida à defesa dos direitos humanos e dos povos da floresta. Nossa conversa foi essencialmente sobre o trabalho do Dr. Eric Jennings com os povos Zoé e Munduruku, na região devastada pelo garimpo no Alto Tapajós, no estado do Pará. Acompanhem comigo e vamos lá. Então, Eric, eu já abro imediatamente a palavra a você, para que você possa nos dar, assim, uma ideia global da situação dos povos que você visita e dos povos com quem você está trabalhando nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui conversando com você, que tem essa voz incrível em defesa da Amazônia, dos povos indígenas, principalmente das populações mais vulneráveis. Então, eu tenho um trabalho já de quase 20 anos com o povo Zoé, que é um povo de recente contato, onde existe uma realidade de contato com a nossa sociedade, uma realidade de saúde e ambiental que é bem diferente de alguns outros povos, como os Mundurucus, por exemplo, que estão no Vale do Tapajós, e com o qual eu tenho trabalhado de forma voluntária com os Mundurucus e agora recentemente institucionalmente pela CESAI, nesse sentido de entender a contaminação mercurial, como é que está nesses povos, né, no Munduruku. Então são duas realidades diferentes. Eu sei que é complicado a gente classificar gente, e principalmente classificar povo indígena, mas basicamente no Brasil se trabalha com 3 situações de povos indígenas, né? Os isolados, que são aqueles povos que não têm contato sistemático com a nossa civilização, os povos de recente contato, que nem o Zoé, e os povos de contato permanente, como o Munduruku, os outros povos que nós conhecemos. Me sinto abençoado, privilegiado por ser médico. Acho que é uma profissão que eu amo e que é fantástico. E um privilégio mais ainda de poder trabalhar com um povo de recente contato, que nem o Zoé, e poder também estar assistindo e tentando ajudar o povo Munduruku, que é um povo de contato permanente do Vale do Tapajós. A questão do mercúrio, a gente está ajudando no povo Munduruku. Eles nos solicitaram em 2019 que nós fôssemos em área para tentar entender como é que estava essa situação, se havia contaminação, se não havia, como é que estava essa questão. Entendendo que isso, vários estudos já apontavam para uma contaminação mercurial dos peixes e dos cabelos de alguns desses indígenas já há 25, 30 anos atrás. Mas a gente tinha uma carência de estudos, isso o próprio povo Munduruku entendeu, alguns estudos ou acompanhamento médico mesmo que tentasse examinar as pessoas, que tentasse ver, se relacionar isso, essa contaminação mercurial com sinais e sintomas, se isso estava acontecendo. Então foi nesse contexto que a gente começou a trabalhar em 2019 no Alto Tapajós, em várias comunidades ali do rio Cururu, dos afluentes do Tapajós, lá em cima. E, coincidentemente, nessa mesma época, a Fiocruz estava estudando o Médio Tapajós. O meu trabalho no Alto Tapajós, ele começa não como uma pesquisa, mas sim como uma ajuda médica de um povo que solicitou alguém, né? E como eu sou da neurocirurgia e trabalhava com população indígena, foi a mim que eles solicitaram. Então, eu fui como um médico tentando entender isso, né? E assim, o que a gente tem encontrado, infelizmente,
nesse nosso acompanhamento, que foi em 2019, é um alto índice de contaminação por mercúrio nas pessoas que nós examinamos no Alto Tapajós, pessoas do povo Munduruku. Isso realmente, os dados mostram que 99% das pessoas que nós examinamos e que nós examinamos o sangue, dosagem de mercúrio no sangue, 99% dessas pessoas estavam com mercúrio bem acima do aceitável. Eric, 99% é um número assustador. Quase 100% dos Munduruku estão sofrendo por intoxicação de mercúrio, então. Na população que nós estudamos, sim. 99% tem mercúrio acima do normal. Mais de 60% das pessoas que nós examinamos tem mercúrio 5 vezes ou mais acima do normal. Com relação ao sofrimento, essa foi uma outra abordagem que nós fizemos, tentando relacionar a quantidade de mercúrio no sangue e sinais e sintomas. Então, a gente encontrou nesse acompanhamento um resultado muito parecido com a equipe do professor Paulo Basta no Médio Tapajós, que foram publicados agora os 6 estudos numa revista de peso internacional. Nós encontramos basicamente que a presença desse alto nível de mercúrio, ele não é, na maioria dos casos, uma contaminação parecida com a de Minamata, por exemplo, que teve, de uma alteração neurológica muito exuberante, com muitos defeitos nos membros, como espasticidade e falta de cognição. A contaminação no Vale do Tapajós e na Amazônia, ela é mais lenta, ela é mais, a gente chama, um pouco subclínica, ela é um pouco mais difícil de diagnosticar. Ela é caracterizada por alteração da concentração, alteração no poder de linguagem, alteração na coordenação, alteração, muitas vezes, do próprio estado emocional. Ela dá muita alteração neuropsiquiátrica. O que é isso? Ela dá alteração como depressão, ansiedade, que às vezes a pessoa pode ser encarada como alguém que tem depressão, essa pessoa não quer trabalhar, essa pessoa não presta atenção, ela não tem inteligência mesmo, tá vendo? É povo indígena, é povo ribeirinho, não quer estudar, não quer aprender, tudo isso. E, na verdade, muitas dessas pessoas podem estar fazendo um quadro de intoxicação mercurial. É o que o nosso trabalho... Nessa pesquisa da Fiocruz, eles falam exatamente o que você fala, né? Exatamente. E eles revelam a contaminação, eles adotaram um critério de 100% da população. Você falou 99%, eles falaram em 100% de contaminação em crianças, adultos, idosos, homens e mulheres da etnia Munduruku. Ou seja, todo mundo está contaminado por mercúrio. Você acha que isso pode exterminar um povo? O risco de morte não é tão grande nesse tipo de contaminação que a gente está vendo, o risco de morte. Mas o risco muito grande, que às vezes pode ser tão grave quanto a morte, que é um tipo de morte, é aquela pessoa não ter a capacidade mental que deveria ter, não ter a capacidade de linguagem que poderia ter, a capacidade de atenção que deveria ter, a capacidade motora para caçar, para pescar, que deveria ter. Nesse sentido, é um problema muito grave, porque essa contaminação ela é altamente injusta, porque ela tira a capacidade mental, né, cerebral da pessoa de sobreviver, mesmo naquele meio da sociedade indígena. Imagina se relacionar com a nossa sociedade, que é muito mais complexa essa relação dessas sociedades. Então, o risco de extermínio, eu te diria que existe nesse sentido, no sentido de que nós estamos perdendo o cérebro, né? Nós estamos incapacitando pessoas para a vida com a natureza e para a vida social e para a vida de trabalho. Uma coisa muito interessante, essa coisa da intoxicação mercurial, ela é muito interessante porque quando uma população ela está com o nível de mercúrio alterado, está intoxicada pelo mercúrio, isso é um bioindicador, ponta do iceberg que a gente vê. Quando isso acontece com as pessoas, para o mercúrio chegar nesse nível, é preciso que exista uma alteração ambiental terrível, uma alteração social e cultural muito grave. O que a gente está vendo só é o sinal no sangue e no exame neurológico de algo que é a ponta do iceberg, mas de algo que está aqui embaixo, muito grave. Invasão territorial, morte dos rios, deflorestamento,
a desagregação social que esse tipo de atividade humana provoca até chegar onde nós chegamos. Então, o mercúrio ele é muito interessante por isso, porque ele é o metal não radioativo mais tóxico para a saúde humana, e quando ele causa doença, é sinal de que outros fatores tão importantes quanto a saúde física já foram afetados. A destruição total, né, dos rios. Só no Pará, fala-se em 600 quilômetros de rios contaminados por mercúrio em 5 anos. É muito rápido e é muito Sim. violento. É o que você está falando, é muito violento. Já é uma invasão territorial, é uma invasão cultural, é uma invasão da saúde dos povos. É muito dramático o quadro, né, Eric? Sim, porque isso não é uma questão que diz respeito só aos povos indígenas, não. A contaminação mercurial na Amazônia ela é difusa, ela Sim. afeta você que está em São Paulo, no Rio, em Curitiba, ela vai afetar. Porque quando você contamina os rios e contamina os peixes não ficam só num rio, eles sobem vários rios, e muitas vezes aquelas populações onde não tem, por exemplo, atividade de garimpo ilegal, elas sofrem tanto quanto as populações que têm garimpo ilegal. Por exemplo, a população de Santarém hoje começa a sofrer muito com intoxicação mercurial, e pouca gente sabe. Tem estudo de uma colega que é a professora Heloísa, da UFOPA, que mostra já altos níveis de mercúrio nas pessoas que moram em Santarém. Uau! E o ciclo biogeoquímico do mercúrio, ele acaba, com o tempo, sendo uma contaminação difusa. Eu te diria que hoje, grande parte da Amazônia, se você for dosar o nível de mercúrio nas pessoas, vai estar extremamente alto em muitas cidades ou comunidades que vivem até certo ponto em isolamento geográfico. Tu vai dizer, mas como se não tem garimpo aqui, não tem queimada aqui? É porque é uma questão difusa. O mercúrio, quando ele é queimado, ele vai para as nuvens e cai em forma, junto com a chuva, em outros lagos e represas, etc. Né? A própria queima da biomassa produz mercúrio. E os rios também contaminados, os cardumes de peixe, eles circulam. Então, isso também é outro ponto muito injusto da contaminação mercurial, porque populações que não têm nada a ver com essas áreas que estão sendo degradadas desse jeito, elas sofrem. Que perigo! A pessoa pode estar comendo peixe contaminado sem saber que está se contaminando por mercúrio. Isso você pensar em Mariana, no acidente de Mariana, as águas foram andando, as águas contaminadas, as águas barrentas, elas circulam, elas se movem. E isso vai sendo arrastado para distâncias bem... Muita gente pode sofrer com essa contaminação, é o que você bem diz. Não só quem está ali perto e próximo ao garimpo, mas isso anda adiante. Me fala da tua pesquisa. Uma das coisas que mais me impressionou foi essa questão de já haver toda uma geração de crianças nascendo com gravíssimos problemas de má formação, em consequência da contaminação de mercúrio. Porque isso é um ponto muito dramático. Eu acho que essas informações reunidas é que a gente tem que ter para saber que caminhos trilhar para poder trabalhar um pouco em defesa de que essas pessoas não sofram tanto, não passem por isso, não sejam obrigadas a passar por isso. Como parar um processo de destruição tão grave? Isso é um genocídio de uma população, você permitir que as crianças e que as mães e que as mulheres contaminem a ponto das crianças já nascerem com má formação. É bem preocupante, porque o que a gente encontrou no Alto Tapajós, a média de mercúrio no sangue mais elevado está nas crianças, né? Crianças e jovens até 19 anos, e nas mulheres. Essas são as duas faixas etárias e o sexo mais acometido.
O mercúrio ele tem uma capacidade de atravessar a barreira da placenta e causar malformação na formação do cérebro intraútero. Como ele tem capacidade de atravessar a barreira hematocefálica. Então, ele é perigoso por isso, porque no processo de formação do feto ele altera a formação do cérebro. O que a gente está avaliando é que na população munduruku, e também algumas outras populações que a gente já começa a ver aqui próximo a Santarém, nessas cidades menores e mesmo aqui na minha cidade, mas na população munduruku é muito evidente, são muitas crianças com uma lesão cerebral grave que elas não conseguem falar, elas não conseguem andar, elas não conseguem se alimentar. É um quadro que a gente chama de paralisia cerebral, onde, quando a gente faz a relação da proporção da população para o número de crianças com paralisia cerebral, é muito grande. Então, se fosse, por exemplo, assistência ao parto, falta de oxigênio durante o nascimento ou peri-nascimento, estaria muito elevado. É isso que a gente está tentando entender, porque algumas dessas crianças a gente já conseguiu fazer ressonância magnética e ver o que estava acontecendo. E a gente viu que a ressonância, por exemplo, ela não é de uma lesão de alteração do parto, e sim de uma má formação do cérebro. E o Estado brasileiro vai ter que tomar uma atitude. Primeiro, o uso de mercúrio, né, nos garimpos, principalmente, e tem a obrigação de cuidar das pessoas, entender essa problemática, né? Então, por exemplo, a cada quilo de ouro que se tira num garimpo desse, se usa basicamente quase 4 quilos de mercúrio. Que idade tem essas crianças que estão sofrendo, essas que você está observando, essas, inclusive, que já vieram a óbito, essas que você está acompanhando e clamando para que elas possam ser atendidas de uma forma conveniente, adequada, na perspectiva de se fazer mesmo o tratamento como deve ser feito? Que idade tem essas crianças? E são, em média, quantas crianças são? São muitas crianças, isso é muito comum, está acontecendo, é muito comum acontecer essa malformação? É muito comum. A idade geralmente varia, né? Crianças até 15 anos por aí, porque como são crianças que têm graves distúrbios neurológicos, muitas vezes ela tem uma fragilidade também pulmonar, não tem reflexo, muitas vezes um bom reflexo de tosse. Então essas crianças, a expectativa de vida muitas vezes é isso, 10 anos, 15 anos, né? E aí acabam morrendo muitas vezes de broncopneumonia, né? De uma infecção urinária. Não há tratamento, não é? Para contaminação de mercúrio? Não. Uma vez que o mercúrio já causou uma lesão neurológica, essa lesão é basicamente irreversível. Esse é realmente um problema sério da intoxicação mercurial, porque não perdoa, não tem como você recuperar isso, né? Quando você tem lesão, é irreversível. Isso é um problema sério, realmente. O que eu acredito também é que não existe uma compreensão profunda que permita se conversar e que permita a gente discutir modelos de desenvolvimento que possam melhorar a vida de outras pessoas. Então, essa falta de compreensão do que é a Amazônia e a falta de política clara do que a gente quer para a Amazônia também, né? É multifatorial, mas são esses fatores que eu te diria que é responsável por tudo que está aí. Nós deixamos isso acontecer. Quando você vê aí essas inúmeras balsas no Rio Madeira, né? Aquela imagem é incrível, diz assim, olha, está destruído tudo. Eu vou te dizer, aqui o Tapajós, as pessoas adoram Alter do Chão, né? O rio Tapajós é lindo, mas o Tapajós morreu. O Tapajós está morto. Se não tiver recuperação do Tapajós, daqui a 2 anos, 1 ano, a lama do garimpo está aqui na frente de Alter do Chão. Se você for sobrevoar agora, a lama do garimpo está a 40 quilômetros de Alter do Chão. Esse tipo de problema vem de 3 décadas, no mínimo, para cá. E a gente não tem feito nada. Então,
é preciso, seja quem for que esteja no poder, realmente assumir essa problemática de tentar ajudar as pessoas e também o meio ambiente, porque assim, e a própria ajudar o país, porque você regulamentando essas atividades, e existem conhecimentos hoje disponíveis para que você possa tirar esse ouro sem matar o rio, sem jogar mercúrio no rio, sem contaminar as pessoas. É possível você explorar o ouro sem causar esse dano ambiental incrível e principalmente o dano social. Isso está aí, é só vontade política que falta para que isso seja realmente colocado adiante. E se isso não é colocado adiante, não é efetivado, o Brasil perde bilhões de reais de imposto, porque a maioria desse ouro sai do Brasil sem pagar nenhum imposto. E o problema é o seguinte, que o mercúrio ele é o mais agressivo para a saúde humana, mas nessa lama vem chumbo, né, vem arsênico, vem vários metais pesados que também são lesivos à saúde humana. Tem salvação, Eric? Há alguma coisa muito prática a ser feita imediatamente em salvação e proteção aos rios e, consequentemente, Sim. a todos nós, aos humanos? Sim, porque a coisa não é tão complexa, ela só falta, é só a ganância mesmo de querer lucrar muito que faz o que está acontecendo. Se você não coloca esse rejeito, né, da lama que você provoca ali nos rios e nos igarapés, isso, se você der um tempo para essa bacia e para esse rio, assim, menos de 5 anos essas águas voltam a uma turbidez quase que normal. Tem que ser feito alguma coisa realmente. Tem que ser feito quem está alguma no coisa. Poder, seja quem for, realmente tem que ter um compromisso com a sociedade. Um compromisso, tem que ter. Tem que ter de verdade, de coração, não um compromisso político formal de campanha. Tem que pisar essa terra, mergulhar nesse rio e entender o que é a vida ali, como a coisa se passa. Uhum. Alguém que estiver à frente desse país tem que ter esse compromisso com o Brasil. Isso não é um papo furado, isso é uma visão de um Brasil que a gente deseja que seja reavaliado. Eu acho que a história do Brasil tem que ser recontada a partir de um bom senso, de pessoas que querem bem, de fato, ao país, porque não dá para suportar nem para aceitar mais esse nível de destruição e violência. Porque é um atentado contra a vida, é um atentado contra os direitos dos povos, é um atentado contra os direitos humanos, é um atentado total contra a vida das pessoas. E isso está se manifestando por todas as formas de destruição. Quando a gente fala do mercúrio, por isso que eu quis tanto conversar com você hoje, eu acho que é das mais graves que estão acontecendo nesse momento no Brasil, essa forma de contaminação via garimpo. Porque também chamou muita atenção essas balsas perfiladas que formaram uma cidade no Rio Madeira. Eles já estavam lá, evidente que eles já estavam lá há tempos, há muito tempo. Mas, de repente, eles tiveram a arrogância de criar uma cidade de garimpeiros. Ficou muito visível. Eu acho que é um projeto, é um grande projeto de reconstrução e de proteção à floresta e aos povos da floresta, que tem que ser construído, na verdade, tem que ser repensado. Tudo isso tem que ser discutido e repensado, tudo tem que haver uma ação forte. Não é possível a gente penalizar populações como aqui da Amazônia, que dependem do peixe para sobreviver, por exemplo, e a gente transformar o peixe, que era aqui, né, um dos alimentos que mais protegia o coração de infarto, de doenças do coração, mas que hoje ele causa intoxicação mercurial. Quer dizer, como é que eu vou dizer para as pessoas pararem de comer peixe na Amazônia? Né? A gente criou uma segurança alimentar muito grande nessas pessoas. Algo precisa ser feito. Né? Essa questão também, as pessoas contaminadas por mercúrio, as mães que amamentam,
a glândula mamária, ela é uma fábrica também, ela pega o mercúrio do corpo e joga no leite. Então, proporcionalmente, o mercúrio que está no leite da mãe que amamenta é muito maior do que está no corpo dela. E isso joga para a criança também. Então, olha que injustiça isso. A gente transforma 2 alimentos incríveis, que é o peixe e o leite materno, em 2 fontes de contaminação e de doença. Isso precisa ser mudado, né? Urgentemente. Eric, olha, eu vou pedir a você para fazer considerações assim finais, no sentido da gente ir encerrando a live. E eu quero novamente te agradecer imensamente de todo o meu coração por todo o teu trabalho, por toda a tua grandeza e generosidade em compartilhar o teu conhecimento e a tua experiência presencial na Amazônia conosco essa noite e tudo que você vem fazendo pelos povos indígenas, né? Porque você faz mais do que o Estado. E a gente também tem que inverter essa ordem de coisas. Claro que é bacana uma pessoa voluntária com essa sua capacidade de luta, essa sua garra e talento em ação, mas o Estado brasileiro tem que se comprometer. Tem que se comprometer, essa situação tem que ser revertida. Tem que haver uma mudança de valores, uma mudança de ideias no Brasil. Onde, é isso que eu falo sempre em todos os lugares que eu vou, a Amazônia deverá ser o protagonista. O Brasil começa a partir da Amazônia, é como eu vejo. Eu acho que no momento em que o clima está se discutindo no planeta, é evidente que o protagonista é a Amazônia. Evidente por razões lógicas, por razões físicas, biológicas, por razões... Só que isso tudo tem que ser explicado à população brasileira. Porque eu acho que as pessoas que estão no Rio e São Paulo, nos shoppings, não entenderam, não caiu a ficha sobre o que acontece no Tapajós, no Madeira, no Amazonas, no Solimões, no Juruá, e por aí vai, no Rio Gregório, e onde acontece, o Brasil acontece na Amazônia. Então, isso não depende de pessoas como você, como eu, estarmos repetindo diariamente para tentar alcançar alguma audiência. Isso importa que o Estado brasileiro incorpore como metodologia de governança. É isso que eu vejo. Eu já tive a oportunidade de conversar com o pessoal, alguns garimpeiros daquela região, e que alguns deles falam assim, olha, não dá para continuar assim, isso vai ter que mudar. Então, eu acho que... Os próprios garimpeiros. Os próprios garimpeiros. O que às vezes eu vi de alguns garimpeiros foi isso, olha, eu estou assim porque ninguém me cobra. Eu sei que está uma cagada, né? Eu sei que está uma loucura, mas não vai dar certo, isso é questão de tempo, né? Alguns, né? Outros não têm a consciência disso. Então, eu sou otimista disso. Se a sociedade se organizar e houver essa cobrança que você falou, né? De um compromisso, né? E aí tá as eleições, né? Aí tá as eleições, de ganhe quem ganhar, de ter um compromisso de cuidar disso, de não deixar essa coisa, né, o que está acontecendo, né? De tentar recuperar isso. E a natureza ela vai ser forte, ela vai se recuperar. Alguns humanos também, outros não mais, né? Mas eu acho que tem como a gente mudar assim, esse cenário. E assim, infelizmente ou felizmente, é através da política. Isso só vai ser corrigido com política, a boa política, aquela política que preserva a vida, que prevê a cultura, que respeita a diversidade, né? A política que não é imediatista para os lucros, né? Que compartilha, né, parte das coisas. Então, eu acho que é isso, é a nossa cobrança, né? A gente cobrar. É isso, Eric. Teremos muito trabalho pela frente. Eu sou Duda Meirelles e este é o 23º episódio do Seguir Esperneando, o podcast da Lucélia Santos em parceria com a revista Chapuri. Este episódio foi construído com o esforço coletivo de Agamenon Torres, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles.
O conteúdo deste podcast é composto por partes da live solidária Mercúrio e Morte nos Rios da Amazônia, veiculada nos canais da Chapuri Socioambiental e de Lucélia Santos no dia 2 de dezembro de 2021. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC-CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, e Simpro-DF, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato@chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.